uma figura desconhecida caminhava ao redor da cerca perimetral do zoológico de Amarillo. A criatura parecia algo semelhante a um lobo. Ela foi vista por volta de 1 da manhã, no dia 21 de maio. Não havia qualquer sinal de entrada no zoológico e nenhum animal ou pessoa foi ferido. O que você está prestes a ver pode ser a evidência mais clara de um críptido dos últimos 10 anos. De um cambaleante homem-cão, passando por um Bigfoot em tamanho real observando campistas, até uma sereia de cabelos trançados debatendo-se em um barco de pesca no Alasca. Se você acredita que criaturas misteriosas são apenas folclore, esses registros podem mudar sua opinião. E vale a pena ficar até o final para o caso mais perturbador. A primeira cena já causa arrepios. Flutuando na água está o enorme corpo de uma vaca. E logo abaixo dele, algo ainda maior a segura e a arrasta lentamente pelo rio. É difícil acreditar que o que quer que esteja ali embaixo não esteja ligado à morte da vaca. Pelo tamanho, parece quase um dinossauro nadando. Mesmo que seja apenas um jacaré ou crocodilo americano, é tão gigante que as pessoas só conseguem chamá-lo de uma coisa: um monstro. Embora ninguém saiba onde o vídeo foi gravado, a criatura é gigantesca em todos os sentidos. Uma criatura enorme surge em cena tão perto que é possível ver os pelos do seu corpo. Normalmente, vídeos de Sasquatch são capturados de longe e é preciso descartar dezenas de gravações ruins antes de considerar algo como prova. Mas este vídeo é diferente. A criatura parece sólida, com variações naturais de cor nos pelos, e nada nela lembra um traje barato. Real ou falso, é difícil afirmar. Mas, se for uma farsa, quem produziu fez um trabalho extremamente convincente. Já em uma casa no norte da Geórgia, uma câmera de varanda deixou a internet em caos após registrar algo na floresta que desafia qualquer explicação. No meio da paisagem noturna em preto e branco, entre as árvores, 2 enormes orbes luminosos, como bolas de fogo, cruzam o bosque como se tivessem consciência. Brilham em amarelo alaranjado e iluminam os troncos ao redor antes de desaparecerem em poucos segundos. Muitos garantem que não é falha de câmera nem farol de carro. Alguns dizem que lembra o boitatá, a serpente de fogo do folclore sul-americano. Outros acreditam que coincide com os orbes brilhantes relatados por moradores desde os anos 1970. Seriam luzes fantasma, plasma raro ou algum tipo de críptido luminoso que a ciência jamais registrou. No litoral de Kodiak, no Alasca, ninguém no barco de pesca esperava que sua última rede do dia trouxesse algo que parecia uma sereia. O vídeo mostra uma criatura com um corpo inferior enorme e semelhante ao de um peixe, enquanto a parte superior é quase humana, com pele cinza, molhada e distendida. O mais impressionante é a força com que se debate, curvando o corpo inteiro como se tentasse se lançar para fora do convés, obrigando 2 pescadores a segurarem as cordas com firmeza. Na cabeça, longos cabelos embolados com algumas mechas trançadas como um penteado humano. Um detalhe que torna tudo ainda mais surreal. Um dos homens grita quando a criatura ergue o rosto e solta um som rouco e gutural, algo que não é peixe nem humano. Cada movimento violento faz a água voar de forma natural demais para ser computação gráfica. E muitos espectadores insistem que aquilo não é um boneco nem um truque. O que então aqueles pescadores realmente puxaram? Uma espécie não catalogada ou a primeira prova real de uma sereia? Uma única foto foi suficiente para paralisar a internet. Ela foi tirada em terras Navajo, entre milharais em Greenwood, no Arizona. A autora contou que sua tia cuidava do gado quando ouviu um som estranho no fim de um pequeno canyon. Instintivamente, ela levantou o celular para tirar uma foto, e aquela figura bizarra apareceu na imagem. Ninguém sabe o que é, mas claramente não se parece com nenhum animal comum da região. Moradores afirmaram que a criatura reapareceu alguns dias depois. A família decidiu não persegui-la, dizendo que era melhor deixá-la ir embora por conta própria. E, sinceramente, talvez tenha sido a decisão mais sábia. Histórias sobre criaturas como essa existem na região há gerações. Por isso, os moradores ficaram surpresos, mas não exatamente chocados. Se você quiser a explicação mais realista, além da ideia de que seria um Sasquatch verdadeiro, talvez fosse apenas um urso negro. Eles existem no Arizona, embora ninguém tenha certeza se vivem exatamente naquela área. Quem for do Arizona
pode esclarecer nos comentários. Se você acha que criaturas pequenas não são assustadoras, um vídeo viral de Pensacola, na Flórida, pode fazer você mudar de ideia. No meio da noite, uma câmera de quintal registrou um ser estranho de cerca de 45 centímetros de altura, com pele cinzenta, corpo magro e olhos vermelhos brilhantes, encarando diretamente a lente. Ele fica parado, como se observasse algo, e então desliza para trás de um vaso metálico, deixando a sensação inquietante de que não estava sozinho. O que mais chocou as pessoas foi sua postura quase humana, seus braços longos e a cabeça inclinada. Características que lembram o Pukwudgie, uma pequena criatura das florestas do folclore Wampanoag, conhecida por atrair pessoas para dentro da mata. O debate explodiu imediatamente. Alguns disseram que era um goblin real. Outros afirmaram que era um boneco, um efeito de IA, ou até um dos antigos seres mencionados em lendas de séculos atrás. Câmeras de trilha nem sempre registram cervos. Às vezes, capturam algo que faz uma equipe inteira de pesquisa ficar em silêncio. Fotos postadas no Reddit por Snake Tree 911, alguém que trabalha com gerenciamento de terras no nordeste dos Estados Unidos, mostraram uma criatura que ninguém da equipe de vida selvagem conseguiu identificar. Não era cervo, não era lince, e se fosse um urso negro, seria maior do que qualquer um que eles já haviam visto. O autor ainda publicou uma foto diurna para provar que não era uma pedra, nem uma sombra estranha. Ele admitiu que não pode afirmar que seja um críptido, mas realmente não faz ideia do que seja. E a pergunta final que ele deixou é a mesma que todo mundo quer responder. O que você acha que é? Um vídeo viral do TikTok, supostamente filmado dentro de um sistema de cavernas no norte de Nevada, parece ter saído diretamente de uma lenda. No feixe de uma lanterna, dezenas de pequenas criaturas de pele cinza se agarram às paredes da caverna, virando seus olhos vermelhos brilhantes para a câmera. São minúsculas, mas estão amontoadas, e a forma como abrem a boca, exibindo dentes afiados como vidro, arrepia qualquer um. Muitos imediatamente associaram as criaturas aos cave crawlers ou ao reiki, seres humanoides que, segundo relatos, vivem no subsolo e atacam em grupo. Outros disseram que elas se encaixam na descrição do crawler, uma figura do folclore de Nevada ligada a formas brancas misteriosas vistas em túneis subterrâneos. Todos torcem para que seja apenas uma encenação. Outro vídeo, desta vez vindo de Buenos Aires, gerou um debate intenso. Muitos afirmam que a figura que aparece é um demônio, ou no mínimo, algo extremamente anormal. A gravação é curta e borrada, mas ainda é possível ver uma figura escura com forma humana, rastejando de quatro em direção à câmera, enquanto vários cães atrás dela se recusam a se aproximar. O local parece um pequeno quintal ou viela na Argentina, e basta um olhar para entender por que a internet entrou em pânico. Os movimentos da criatura não combinam com nenhum animal conhecido. As pessoas notaram membros longos e distorcidos se movendo de forma antinatural no escuro. Relatórios locais confirmaram que o incidente aconteceu na cidade de Salado e os moradores ficaram realmente apavorados. Algumas testemunhas mais ousadas a chamaram de demônio, dizendo que ela conseguia escalar paredes, saltar entre árvores e se mover de formas impossíveis para um ser humano. Um bombeiro, que preferiu não se identificar, apenas disse: "Aconteceu alguma coisa aqui." Outra testemunha descreveu tudo com mais detalhes. A criatura era enorme. Não caminhava sobre quatro patas. Na verdade, se movia de costas. Suas articulações pareciam erradas. Seu corpo parecia desconectado. Sua cabeça virava para o lado oposto, enquanto o corpo continuava avançando. O relato foi contado em espanhol, o que deixou tudo ainda mais assustador. Por fim, 2 águas-vivas registradas em um vídeo deixaram uma equipe de pesquisa da NOAA completamente sem palavras. Durante um mergulho em grande profundidade na costa nordeste dos Estados Unidos, perto de Newport, em Rhode Island, eles filmaram uma criatura tão estranha que parecia extraterrestre, um corpo transparente, uma estrutura bizarra e movimentos lentos que desafiam a biologia normal. Nosso mundo esconde segredos que nossos olhos talvez ainda não estejam prontos para ver. De aparições fantasmagóricas a encontros estranhos que surgem do nada, cada cena faz qualquer um questionar a própria realidade. Esses mistérios parecem ir além de nossa compreensão.
Tudo começou com um vídeo que gerou enorme confusão na internet há 7 anos, quando um incidente perturbador aconteceu no Novo México. Uma mulher havia comprado uma boneca de aniversário para a filha. Ela a carregava enquanto a menina filmava, quando algo assustador aconteceu. A boneca inclinou o rosto misteriosamente na direção da mulher. Tomada de pavor, ela a jogou longe. Talvez fosse amaldiçoada, ou tivesse algum tipo de controle remoto. Ninguém soube explicar. O vídeo terminou de repente, deixando todos sem palavras. Algum tempo depois, outro momento estranho foi capturado por uma câmera de segurança em uma conveniência na Indonésia. Um homem comum abriu o freezer para pegar bebidas, mas ao fechar a porta, começou a agir de forma inquietante. Inicialmente parecia um choque elétrico, mas logo seus movimentos ficaram ainda mais bizarros. Mãos e cabeça se mexendo de forma estranha, acompanhadas de sons assustadores. Um funcionário tentou ajudá-lo, mas o homem apenas apontou o dedo e mandou que ele se afastasse, antes de desmaiar. Então, um rolo de papel caiu da prateleira, como se algo invisível tivesse empurrado. Seria o espírito deixando seu corpo, ou apenas um episódio psiquiátrico? Ninguém sabe. Em um hospital de Maharashtra, um enfermeiro de plantão à noite vivenciou algo igualmente arrepiante. Ao passar por um corredor, notou que um dos macas vazios se mexia, como se alguém estivesse escondido debaixo do lençol descartável. Mas não havia nada ali. Ele gravou o vídeo e postou no TikTok. Alguns espectadores sugeriram que poderia ser a alma de alguém que havia falecido na própria cama do quarto. Assustada, a enfermeira responsável fugiu e nunca mais quis trabalhar no turno da noite. O que quer que fosse, deixou todos chocados. Em 2019, outro episódio impactante ocorreu quando um funcionário entrou no depósito de uma escola. A sala estava escura e, ao iluminar o local com a lanterna, seu feixe de luz encontrou um rosto infantil misterioso. Ele gritou de susto, mas ao se aproximar, percebeu que era apenas uma cabeça de manequim. Mesmo assim, foi suficiente para quase lhe causar um ataque cardíaco. Em Kenosha, nos Estados Unidos, um taxista aguardava um passageiro em frente a um centro médico quando viu algo ainda mais inquietante. Uma sombra atravessou lentamente a rua, vinda do hospital. Ele filmou a cena. A figura era borrada, quase imperceptível, mas claramente presente. A sombra parou ao lado da porta do carro. Aterrorizado, o motorista acelerou e saiu dali. Talvez fosse o espírito de alguém falecido, ou apenas algo que jamais entenderemos. Em outro caso estranho, ocorrido na Nigéria, um homem passou diante do quarto da irmã e percebeu que alguém parecia brincar com ela, embora não houvesse visitas na casa. Curioso, ele ligou a câmera e entrou no quarto, mas lá estava apenas a menina, completamente imóvel, sem parecer respirar. Talvez fosse um espírito brincando com ela, ou algo ainda mais perturbador. Era impossível saber. Um vídeo gravado em um aeroporto movimentado de Israel mostrou um fenômeno ainda mais misterioso. Passageiros aguardavam na fila de inspeção de bagagem quando, de repente, um homem de cabelos longos, usando camiseta verde e calça bege, simplesmente desapareceu. Ele deixou a mala ali mesmo. A mulher ao lado começou a gritar, tentando encontrá-lo, mas ele havia sumido como se tivesse sido puxado para outro mundo. Hoax, fenômeno paranormal. Nenhuma explicação suficiente existe até hoje. Mas o desespero real da mulher torna difícil acreditar que fosse apenas encenação. Expulsão fantasma. Um homem estava sendo atormentado por espíritos malignos em Belfast. Certo dia, decidiu recitar versículos da Bíblia e pedir que aquelas entidades deixassem sua casa. Ele orava em voz alta, pedindo a Jesus que curasse o lar e expulsasse os demônios. Mas assim que começou a recitar as palavras, algo arrepiante aconteceu. Os objetos do cômodo começaram a se mover sozinhos. Desesperado, ele começou a gritar e ergueu um crucifixo, tentando afastar aquilo que o perseguia. Mais tarde publicou o vídeo no Instagram e o público ficou tão assustado quanto ele. Você já viveu algo assim? A figura encapuzada. Em 2017, a câmera veicular de um carro estacionado em Vicers Hill, Armagh, registrou um momento chocante. Uma figura encapuzada caminhava morro acima, até desaparecer repentinamente dentro da parede, bem ao lado da Catedral da Igreja da Irlanda. Talvez fosse um fantasma, talvez uma bruxa. Quando o vídeo se espalhou, muitos comentaram que poderia ser a Dama Verde, um espírito do folclore local que assombraria as ruas de Armagh.
O tapete misterioso. Na região de Kerala, um morador instalou câmeras de segurança em casa após notar atividades estranhas nos últimos dias. Em uma noite, tudo parecia normal, até que uma cadeira se arrastou para trás sozinha. Logo depois, o tapete no chão começou a se enrolar por conta própria. E então algo ainda mais perturbador aconteceu. O tapete flutuou no ar. O vídeo viralizou e muitos juraram que era uma farsa bem feita. Mas e você? O que acha? Igreja abandonada. Um homem visitou uma igreja que estava fechada havia anos. Ao explorar o local escuro, sua lanterna revelou algo apavorante. Uma figura branca, sentada em um banco, encarava-o com olhos frios. Ele congelou de medo, gritou e saiu correndo. Só depois, na internet, um comentário explicou o mistério. Tratava-se de uma das 32 estátuas criadas por Jakub Hadrava para a Igreja de São Jorge, cujo teto havia desmoronado em 1968. As estátuas foram colocadas em 2012 como atração para arrecadar fundos, ou seja, desta vez, era apenas uma escultura. A figura de vestido vermelho. Um grupo de amigos viajava por Uttarakhand à meia-noite quando encontrou algo aterrorizante. Uma figura estranha, usando um vestido vermelho, caminhava sozinha à beira da estrada. Poderia ser uma bruxa querendo assustá-los, ou parte de uma emboscada, já que a área era conhecida por atividades criminosas. Assustados, eles aceleraram e foram embora sem olhar para trás. E você? O que acha que era? O fantasma da cozinha. Na Espanha, enquanto ninguém estava em casa, a câmera de segurança registrou algo bizarro na cozinha. Utensílios começaram a voar, sendo arremessados por algo invisível. O ambiente virou um caos completo, como se uma força agressiva estivesse destruindo tudo de propósito. Quando o dono chegou e viu a bagunça, correu para verificar as imagens. O que assistiu o deixou sem ar. Pouco tempo depois vendeu o apartamento e mudou-se dali. Enquanto caminhava perto de uma casa, um homem notou um pássaro incomum. Ele permanecia em alerta, com o pescoço esticado e os olhos atentos, como se vigiasse seu território. À primeira vista parecia uma garça comum, mas havia algo diferente nas proporções e no brilho de suas penas. Ao observar mais de perto, percebeu que parecia uma mistura entre uma garça agame e uma garça azul grande. Seu corpo exibia tons iridescentes que mudavam com a luz, e seu tamanho impunha respeito. Cada movimento parecia calculado, como se a ave soubesse que estava sendo observada. O homem ficou imóvel, sentindo-se sortudo por testemunhar uma criatura tão singular. Por um breve instante, a natureza revelou um mistério vivo diante dele. Um híbrido impossível que lembrava que ainda existe beleza oculta que poucos têm a chance de ver na vida. Nas águas profundas do Japão, em 2007, um pescador ficou surpreso ao capturar algo que parecia vindo de outra era. Era um tubarão longo e delgado, com corpo de serpente e dentes afiados como agulhas. Seu aspecto era tão primitivo que parecia um fóssil vivo em movimento. A criatura era um tubarão-anguila, uma espécie que existe há mais de 80 milhões de anos e raramente sobe à superfície. Ele media cerca de 1,6 metro e foi levado a um parque marinho para observação científica. Infelizmente, não conseguiu sobreviver por muito tempo fora de seu habitat natural. Hoje, exemplares preservados podem ser vistos no aquário de Enoshima, oferecendo ao público a rara oportunidade de observar um dos predadores mais antigos do oceano, um lembrete vivo do passado pré-histórico que ainda habita as profundezas. Você pode até ter pássaros de estimação, mas nada como este. Um homem visitou a casa de um amigo e ficou paralisado ao ver uma criatura enorme com asas. Seu amigo a acariciava calmamente, como se fosse algo normal. No início, ele pensou que fosse uma ave gigante, mas estava enganado. O que estava diante dele era um grifo. A criatura lendária, metade águia, metade leão das histórias antigas. Ninguém sabe como ele foi domesticado ou como conseguiu permanecer oculto das autoridades. Pouco depois de o vídeo viralizar, outro apareceu mostrando o grifo voando pelos céus da Armênia. Depois desse avistamento, nunca mais foi visto. Alguns acreditam que foi capturado, outros que retornou às montanhas de onde teria vindo. Uma coisa é certa: as criaturas antigas parecem estar saindo das lendas para lembrar que ainda há muito no mundo que não compreendemos. Um fotógrafo de vida selvagem entrou em um bosque para registrar imagens únicas.
Ele pensou ter visto morcegos pendurados nas árvores, mas, ao levantar a câmera, ficou gelado. Não eram morcegos comuns, mas criaturas enormes com asas largas e corpos monstruosos que o observavam do alto. De repente, todos abriram as asas ao mesmo tempo e se lançaram em sua direção. O som ensurdecedor e o vento provocado pelas asas o fizeram correr sem olhar para trás. Milagrosamente, ele escapou, mas o terror permaneceu. Os moradores garantiram que o que ele viu era Camazotz, o antigo deus morcego maia. Segundo as lendas, Camazotz traz escuridão e desgraça por onde aparece. Desde o incidente, os aldeões vivem com medo, evitando o bosque ao anoitecer. Alguns acreditam que essas criaturas tenham retornado do submundo, lembrando que certas sombras não pertencem ao passado, mas ao presente. Durante escavações de rotina, trabalhadores encontraram algo que parecia um fóssil. Mas ao analisá-lo, especialistas revelaram uma verdade impressionante. Era o chifre de um unicórnio. A descoberta gerou uma onda de mistério e fascínio, chamando a atenção do mundo inteiro. Depois disso, pessoas ao redor do planeta começaram a relatar visões impossíveis. Criaturas luminosas com chifres brilhantes aparecendo em antigas trilhas florestais. Especialistas acreditam que o chifre encontrado funcionava como uma âncora mágica que mantinha os unicórnios ocultos. Ao liberar o chifre, o feitiço se desfez, revelando o que as lendas haviam ocultado durante séculos. Alguns afirmaram ter visto sombras luminosas entre as árvores. Talvez a magia nunca tenha desaparecido, apenas dormia, esperando o momento certo para retornar. O renascimento mítico havia começado. Explorando um canto remoto da China, um homem registrou algo que poucos já viram: o lendário fênix branco. Sua câmera capturou enormes aves de plumagem nívea deslizando pela neblina, movendo-se com tanta graça que parecia impossível acreditar que fossem reais. Os moradores locais as chamam de Feng Huang, os fênix chineses, símbolos de pureza e poder divino. Segundo as lendas, sua presença representa equilíbrio e renascimento. Ver várias juntas no mesmo lugar é algo raríssimo. Um sinal de que as montanhas estão sendo protegidas por espíritos ancestrais. Após o avistamento, a comunidade celebrou o acontecimento como uma bênção. Para eles, os fênix brancos trazem boa fortuna e prosperidade à China. Alguns anciãos acreditam que sua aparição marca o início de uma era de harmonia entre o homem e a natureza. Um presságio celestial. Um vídeo gravado perto de um celeiro se tornou viral por um motivo inesperado. Nele, via-se uma criatura com corpo de cavalo e enormes asas estendidas caminhando lentamente ao lado da estrutura. Sua silhueta, iluminada pela lua, deixou todos completamente impressionados. As teorias surgiram rapidamente. Alguns acreditavam ser um híbrido experimental entre ave e cavalo. Outros juravam que era uma criatura mítica, um verdadeiro Pégaso que escapara do mito para a realidade. As imagens, borradas e inquietantes, só alimentaram mais o debate. O local virou ponto de visita para curiosos e crentes. Muitos afirmaram sentir uma energia estranha perto do celeiro, como se algo sagrado o protegesse. Seja uma criatura desconhecida ou um sinal divino, aquele misterioso Pégaso lembrava que talvez o mito nunca tenha morrido. Outro vídeo recente deixou o público em choque. Mostrava uma criatura alongada deslizando pela encosta de uma montanha. Seu corpo, coberto de escamas escuras, movia-se com a fluidez de uma serpente, mas sua forma lembrava a de um dragão. Não tinha asas, apenas uma presença imponente. O mais surpreendente era sua cabeça. Nela, erguia-se um único chifre brilhante, semelhante ao de um unicórnio. Muitos acreditaram se tratar de um guardião antigo que protegia a montanha desde tempos imemoriais, enquanto outros defendiam ser uma serpente condenada a vagar eternamente. O vídeo reacendeu o debate sobre a existência de seres míticos entre nós. Para alguns era apenas uma ilusão, para outros uma prova de que as lendas nunca desapareceram. Talvez criaturas como essa ainda habitem recantos esquecidos do planeta, esperando ser descobertas pelo olhar humano. Em um pequeno vilarejo, um morador ergueu os olhos para o céu noturno e ficou paralisado. Acima dele, flutuava uma forma luminosa que desafiava toda a lógica.
Primeiro pensou ser uma estrela cadente ou um reflexo, mas então a figura começou a se mover e a mudar de forma. De repente, abriu asas flamejantes, estendendo-se como um gigantesco pássaro feito de fogo. Seu corpo brilhava em tons dourados e vermelhos, como se fosse formado por lava viva. Voou em alta velocidade, deixando um rastro incandescente atrás de si, algo entre um dragão de fogo e um fênix mitológico. Tão rápido quanto surgiu, desapareceu no ar, como se atravessasse um portal invisível entre dimensões. Desde aquela noite, os moradores comentam que nem tudo no céu são estrelas. Alguns acreditam que o fênix ainda ronda, esperando o momento de reacender o firmamento com seu fogo eterno. Um homem ficou sem palavras ao gravar algo inimaginável. Acima dele, uma criatura gigantesca cruzava o céu, seu corpo longo e serpenteante, brilhando sob o sol. Movia-se com elegância, girando lentamente, como se dançasse entre as nuvens, lembrando os antigos dragões orientais. As escamas refletiam a luz como uma espada celestial, enquanto sua silhueta deslizava em direção a uma nuvem luminosa. Em um instante, a criatura desapareceu dentro dela sem deixar rastro. Testemunhas no Vietnã relataram ter visto algo semelhante, um dragão cruzando o céu antes de sumir. O vídeo viral gerou teorias no mundo todo. Se você gostou desse vídeo cheio de mistério e criaturas lendárias, deixe seu like, porque isso ajuda muito. E claro, se quiser mais histórias como essa, se inscreva no canal para não perder nenhum novo conteúdo.